resolução próxima de 90%, França 80%, Estados Unidos está aí com 65% e o Brasil. Quanto vocês acham que é o Brasil? Pensem em 5 segundos aí. Qual que é a taxa de resolução de homicídios no Brasil? Então, primeiro eu vou dar essa notícia, né? Só 12 estados sabem quantos homicídios esclareceram. Então, não existe um número certo, né? Mais que alguém possa ter chutado aí. Não existe um número certo, porque a gente não sabe, a gente não consegue quantificar, né, quantos homicídios foram esclarecidos, né? Então, já começa por aí o nosso problema, né? A gente não sabe nem o tamanho do problema. Então, a Associação Brasileira de Criminalística, ela estima entre 5% e 10% taxa de resolução de homicídios, né? Então a gente sabe que está nessa faixa aí, mas o número exato a gente não tem. Então é complicado. A situação da ciência forense no Brasil, da criminalística no geral. Né? Então continuar com a interrogação aí, porque a gente não sabe. Né? Porém, existe um projeto de lei de 2018 que estou querendo tornar obrigatório, né, uma transparência de todos os dados de resolução, né, de crimes, né, seja durante a investigação, instrução penal, julgamento, para que essa estatística, né, esse parâmetro aí se torne mais fidedigno. E como que a gente reduz a impunidade? Né? Porque esse é um dos objetivos da ciência forense, né? Reduzir a impunidade. Fazer com que o culpado seja culpado e o inocente seja, obviamente, inocentado. Então, existem várias formas, né, de a gente trazer luz, né, a um crime que aconteceu, né? Pode ser por meio da medicina legal, genética, forense, engenharia forense, química, né, análise de entorpecentes, pode ser análise balística, patrimônio cultural, aí onde a gente se encaixa também, né, perícia de meio ambiente, ou perícia de local de crime, né? Tudo isso aí é uma área específica dentro desse mundo que é as ciências forenses, né? Mas e a geologia forense? Onde que ela está, né? Basicamente, a geologia forense ela vai ser uma ferramenta que a gente vai aplicar em todas essas áreas que eu falei. Né? Medicina legal, né? A gente pode usar geofísica forense para descobrir locais onde corpos foram enterrados ou armas foram enterradas, né? Genética forense, né? Aí tem uma aplicação que no caso é mais arqueologia, né? Mas que eles encontraram DNA lá no Neandertal, sedimentos pleistocênicos, né? Então dá para encaixar aí na geologia forense. Engenharia forense também, GPR, para observar irregularidades, né, na construção civil, aí no caso do asfalto, para ver as camadas. Química forense, né? Então aí a gente tem uma apreensão de cocaína no porto, dentro de um container. A gente observa que tem bastante solo aderido aqui nas embalagens, né? Que utilizaram para colocar droga, né? Então tá aí, a gente pode analisar esse solo aqui e isso aí vai ser geologia forense. Olha aí. Patrimônio cultural, né? A gente tem essas peças arqueológicas indígenas. A gente observa que tem fragmento de solo, né? Temperizado a partir dessa peça, a rocha aqui, esse fragmento de rocha. A gente pode também fazer uma análise mineralógica desse material, né? Isso é geologia forense. Né? Balística, né? Até na balística existe geologia forense, né? A gente tem uma imagem de um projétil, né? E dentro desse projétil a gente consegue encontrar solo, né? Então, a análise desse solo aí é a geologia forense. Meio ambiente, né? Parte de perícias em lavras clandestinas. Então, aí a gente tem uma cava, né? Que o minerador ele lavrou sem a devida licença do órgão de fiscalização mineral e ambiental, né? No caso, a ANM, ou IAP, né? No caso aqui no Paraná. E no local de crime também, né? Aí a gente tem uma caminhonete que foi utilizada em assalto a um banco, né? Pelos criminosos, e dentro aí a gente consegue encontrar bastante vestígio de solo, né? Então, mesma coisa, né? Isso aí é geologia forense. Análise desse material e comparação com, por exemplo, a bota do suspeito, isso é geologia forense. Né? Então, geologia forense está em todas as áreas, né? Não existe uma área específica, né?
dentro da polícia de geologia forense, né, exceto, por exemplo, análise de gemas, né, mas o resto está tudo dentro do meio ambiente, por exemplo, né. Panorama agora, né, meio rápido. Há muito tempo atrás, né, principalmente no meados aí do século XIX, começaram as primeiras publicações, né, com uma menção oficial à geologia forense, né, até então essa ferramenta era usada esporadicamente, né, por exemplo, até tem registro aqui de soldados romanos, né, descobrindo de onde o cavalo veio, né, descobriu a localização do inimigo com base no solo que estava na ferradura do cavalo, né, então isso também é uma aplicação da geologia forense, não tão moderna quanto hoje, mas né. Então, o Ehrenberg faz a primeira menção, né, ele utilizou a geologia forense para encontrar os assaltantes de prata, né, eles roubaram a prata e deixaram a areia no lugar, né, e com base na análise da areia, ele encontrou os ladrões de prata. O Hans Gross também usou a aplicação da geologia forense em um homicídio. O George Popper escreveu um livro muito importante sobre criminalística, né? Ele é considerado um dos pais da criminalística. E tem o FBI também, que ele começou a usar de forma sistemática a geologia forense, né, nos seus trabalhos. Aqui eu tenho um gráfico, né, que ele mostra o avanço das citações de geologia forense em todos os livros e publicações, né, desde aqui da década de 60. Né? Então, primeira menção, né, de geologia forense em um livro didático, né, feito para você estudar a geologia forense por ele, foi em 1975, em torno aqui de 73, pelo Murray, já falecido, né, e o companheiro dele, o Tedder. Então, esses caras aqui, eles são os pais da geologia forense no mundo, né, que escreveram esse livro aqui, Geologia Forense, né, Ciências da Terra e Investigação Criminal. Mas quando a gente compara esse avanço aqui, né, da geologia forense com uma outra ciência mais bem estabelecida, no caso DNA, né, análise de DNA para fins forenses, a gente vê que a geologia forense ainda está lá embaixo, né? Falta muito ainda, né, para a gente atingir um patamar, né, digno, por exemplo, da análise papiloscópica, né, ou análise de DNA, né? Mas a gente está caminhando, digo que até a passos largos, né? E logo, logo a geologia forense vai ser uma área, assim como qualquer outra dentro da geologia ou das próprias ciências forenses. Para provar isso, né, a gente tem vários artigos que já foram publicados, né? A gente que acha que geologia forense ainda é só um hobby, né, uma coisa ali que usa de forma pouco usual, né? Mas na verdade a gente já tem vários artigos científicos publicados, existem já autores que já estabeleceram no ramo. Por exemplo, né, o Fitzpatrick, esse cara aqui é um dos melhores do mundo na parte de análise de solo para fins forenses, né? Então a gente tem revistas, né, que estão se dedicando aí capítulos inteiros, né, livros inteiros só para geologia forense. E todos eles são membros da AFD, né, que é a Iniciativa em Geologia Forense Internacional, dos quais nós somos representantes na América Latina, né? Temos livros também, vários livros sobre geologia forense. Tá aí, ó. Lorna Dawson, também lá da Escócia, uma pesquisadora muito importante no ramo. Também é parceira nossa em umas publicações, né? Então, existe muito material para quem quiser se interessar pelo assunto e fazer uma leitura mais aprofundada, né? Bastante coisa. Olha aí. E eventos também, né? Já aconteceram vários eventos sobre geologia forense. O primeiro foi lá em Bogotá, na Colômbia, em 2009, né? Foi, eu acho que o primeiro encontro assim, internacional com todos esses pesquisadores que eu mencionei agora há pouco, né? Incluindo brasileiros também. O segundo seminário foi lá em Brasília, Seminário Ibero-Americano de Geologia Forense, foi em 2013. Teve aqui em Curitiba o primeiro colóquio brasileiro sobre ciências forenses, onde a gente falou bastante sobre geologia forense, né? Foi uma sub-área aí do colóquio. Temos o segundo colóquio também.
O terceiro seminário ibero-americano foi na Argentina, em 2017, sobre geociências forenses, que a gente já consegue observar que eles estão mudando o termo de geologia forense para geociências forenses, porque geociências aí engloba não só a geologia, mas também a geografia, a agronomia, tudo que é geociências, né? Tem aplicação forense, e agora a gente entra dentro desse grupo aqui, né? Para a gente não excluir o pessoal das outras áreas. Teve também o quarto seminário ibero-americano ano passado. Isso aqui foi no México, tinha a participação aqui do nosso companheiro do grupo, né, o Fábio Salvador, que era diretor técnico-científico da Polícia Federal, geólogo também. Beleza, né? Então aí já vocês conseguiram ver que a geologia forense, apesar de ela ser uma ciência relativamente nova, né, começou ali sistematicamente ali no século, na década de 70, 60, deu um boom, assim, né, a partir dos anos 2000, 2010, surgiram muitas publicações, né, então a gente não está tão no começo assim, né, existem vários protocolos já que já foram estabelecidos, né, mas falta aplicação, né, eu diria. O que mais falta hoje é aplicação, é colocar todo esse material aí que foi produzido dentro das academias de polícia, das escolas de perícia oficial, né, para fazer quem trabalha lá na ponta começar a usar isso aí. Eu vou mostrar depois nos estudos de caso, né. Então, falar um pouco sobre ciências forenses básicas, né. Tudo começa lá com Edmond Locard, né, em 1920, onde ele escreveu um livro sobre métodos científicos, né, na análise criminal, né, ele é francês, né, e essa frase dele ficou muito famosa. Eu não sei francês, então eu traduzi aqui para vocês. Resumindo, né, a verdade é que ninguém pode agir com a intensidade que a ação criminal supõe sem deixar inúmeros vestígios da sua passagem, né. Essa frase grande dele foi resumida a isso aí. Todo contato deixa uma marca, né, isso aí virou o princípio da transferência de Locard, que hoje é, assim, ciências forenses, né, tá sempre alinhada a essa frase aqui, né? Todo contato deixa uma marca, né? O que é essa marca? Né? Pode ser uma bituca de cigarro, né, que o criminoso deixou na cena do crime, pode ser uma mancha de sangue, pode ser um cabelo, né, um fio de pelo qualquer do corpo. Melhor ainda se tiver com a raiz, né, porque a gente pode fazer análise mitocondrial do DNA. Pode ser cocô, já aconteceu até mesmo de cara aí ficar muito nervoso, né, no local do crime e deixar lá um rastro, né, e é possível encontrar inclusive sangue, né, nas fezes, né, existe até alguns protocolos para fazer isso, né, a porcentagem é muito baixa, mas é possível encontrar, né. Impressões digitais, né, que aí fica restrito aos peritos papiloscopistas, marca de solado, né, de sapato também, a gente pode usar um banco de dados de solado, descobrir qual sapato, né, qual a marca de sapato o suspeito estava utilizando. E o solo? Coloquei aqui uma imagem do solo. Né? Porque o solo, né, é um vestígio também, né? O que ele é uma marca, né? Principalmente por causa disso aí. Se não existisse isso aí, eu acho que não existiria, pelo menos, análise de solos para fins forenses, né? Para quem se tiver algum agrônomo assistindo aí, né, alguém já deu uma estudada, né, sobre distribuição das cargas, né, CTC é CTA do solo, né, o que é isso aqui, né, isso aí é o somatório das cargas superficiais que ficam lá nos filosilicatos, né, seja na caulinita, todas aquelas lâminas lá tetraédricas, octaédricas, né, dependendo do pH do meio, né, que o solo estiver, né, ele vai ter maior concentração de cargas positivas ou maior concentração de cargas negativas, né, na sua superfície. E justamente essa concentração de cargas vai fazer o solo ficar aderido, né, em superfícies ou em solado, né. Isso aqui aumenta muito se o solo estiver úmido, né. E se for também em partículas muito finas, né, como argila, né. Então, se a gente tiver aqui no meio, a gente vai ter a PCZ, né, que é o ponto de carga zero, e o solo vai estar com a carga neutralizada, né? Mas isso é bem difícil, em torno de pH 4,5, por aí 5, né? Geralmente ele se encontra na natureza na forma de CTC, né? Com capacidade de troca catiônica ou capacidade de troca aniônica. Então, outro fator importante, né? A área superficial específica, né? Se eu tenho um cubo aqui, né? Imagina que isso aqui seja uma areia, um grânulo, né? Quadrado, né?
Alguém foi lá e transformou um grano em um cubo. Isso aqui raramente vai ficar aderido, né, na roupa de alguém, né? A pessoa vai tacar isso aqui, né, vai bater na pessoa, vai machucar e não vai ficar grudada nela. Mas se a gente começa a diminuir, né, esse fragmento, imagina a gente faz um temperismo físico aqui, né, a gente vai diminuindo esse nosso cubo em vários cubinhos pequenininhos, né, vai aumentando a área superficial específica, né, até o ponto que a gente chega na argila, né, e aí é a nossa melhor fração, né, do solo que fica aderido em superfícies, né, justamente porque ela tem maior ASE, uma área superficial específica. Né. Então, o melhor, né, que existe é sempre analisar a fração argila e também a fração silt do solo, porque é justamente essa parte que ela vai ficar aderida, né, no suspeito, ou na vítima, ou no local de crime, ou em algum objeto. Então, vamos fazer aqui um croquisinho, né? O que é um local de crime, né? A gente tem primeiro a vítima, né? Vamos supor que seja um homicídio, né? A gente tem uma vítima, a gente tem um suspeito, a gente tem um local do crime, por exemplo, onde a vítima foi encontrada, e nós temos vestígios, né? Por exemplo, a gente tem uma arma, a gente tem, sei lá, uma roupa que o suspeito deixou no local, né? E todos esses objetos, essas pessoas, esses locais, né, geográficos, tudo isso se relaciona entre si, né? Por exemplo, a vítima e o suspeito deixam uma marca, né, no local do crime e também deixam uma marca nos vestígios, né? Imagina que a vítima tentou agarrar o suspeito e deixou o DNA dela das células epiteliais, né, na roupa do suspeito, aí ele foi lá e largou em algum local, né? Então tudo isso se interrelaciona, né? E a gente chama as amostras coletadas da vítima, por exemplo, no caso de um estupro, né, um sêmen do suspeito, a gente coletado da vítima, né, e algum material, DNA do suspeito que foi apreendido depois, a gente chama isso de amostras questionadas. E no caso local do crime e outros demais vestígios, por exemplo, um veículo que foi deixado, né, foi abandonado próximo ao local do crime, a gente chama isso de amostras controle, né, e o objetivo é justamente observar qual que é a semelhança entre as amostras questionadas e as amostras controle, né? Ver se isso aqui é igual a isso aqui. E qual que é esse grau, né, de semelhança, né? E tudo isso a gente chama de corpo de delito, né? E que isso não é a mesma coisa que exame de corpo de delito, que muita gente confunde, né? Exame de corpo de delito é aquilo que se faz na pessoa para ver se ela tem depois de alguma agressão, né, se ela tem alguma lesão no corpo, né, isso é uma parte já da medicina legal, né, exame de corpo de delito. Agora, o corpo de delito é o conjunto de todos os vestígios relacionados com o crime, né, tudo isso aqui é o corpo de delito. E como a gente relaciona essas amostras, né, imagina que a gente esteja se tratando de solo agora, né, DNA já é outra coisa, né, vamos falar de solos agora, né. A gente vai definir assinaturas, né, para as amostras questionadas e assinaturas para as amostras de controle. Né? E no caso de solo, o que pode ser a assinatura dela? Né? Pode ser conjunto da composição alimentar, da assembleia mineralógica, da parte orgânica do solo, pode ser os grupos funcionais, também a gente fazer análise de infravermelho, pode ser estrutura química, isótopos, granulometria, morfometria, textura, conteúdo de minerais pesados, até a cor, né? Pode ser uma assinatura, carbono, magnetismo, radioelementos, palinologia, micro-organismo também, conteúdo de insetos, vegetais, fungos, né? Tudo isso, se a gente analisar, a gente pode ver qual que é a assinatura do solo, né? E a gente pega todos esses dados aqui, coloca lá na estatística, e no final a gente consegue nossos agrupamentos, né? Então, imagine que isso aqui seja um PCA, né? Análise de componentes principais, a gente tem aqui nossos agrupamentos na nossa amostra. Imagine que isso aqui seja, o vermelho seja o solo do local do crime, isso aqui seja o solo da bota do suspeito, isso aqui seja, sei lá, o solo coletado no pneu de um carro encontrado próximo. O que isso aqui indica, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né?
A gente não conseguiu nenhum agrupamento aqui nesse caso. Beleza, né? Mas o quão diferente e quão parecidos são, né, duas amostras de solo? Isso vai depender do quê? Vai depender da rocha-mãe, né, que originou esse solo, vai depender do relevo, dos micro-organismos do solo, do clima e do tempo, né? Então, quem estudou isso que já sabe, né? São 5 fatores, né, que condicionam, né, a formação do solo. Tudo isso vai afetar nossas amostras. E para estabelecer, né, um protocolo padrão, né, para a coleta dessas amostras, né, em local de crime, né, a Samara, né, uma doutora aqui da agronomia da Universidade Federal do Paraná, ela desenvolveu o projeto dela em torno disso, né, de procedimentos operacionais padrões, né, e validou também, né, para a coleta de solos para fins forenses aqui no Brasil, né. Então, basicamente, ela coletou solo de vários locais diferentes, né, também coletou amostras em marcas no sapato, né, de pisada, resíduos de solo, aderedos do sapato. A fonte, né, a rocha-mãe dessas amostras eram diferentes, né, então a gente tem aqui em verde, né, as amostras do complexo Atuba aqui da região, né, que são gnais migmatíticos, e aqui em amarelo nós temos sedimentos recentes, né, da bacia de Curitiba. Então, ela trabalhou com extração sequencial, né, e análise por ICP. Então, ela fazia extrações com oxidantes diferentes, né, e o produto, né, dessas extrações ela analisava no ICP, né. Então, fez uma sequência de análise, né? E depois ela colocou todas essas variáveis que ela obteve, né, teor de ferro, alumínio, manganês, todos esses teores ela colocou dentro da análise de componentes principais, né, e ela conseguiu observar alguns agrupamentos, né. Então, esse foi um trabalho bem preliminar que ela fez, é um dos primeiros do Brasil, inclusive, sobre isso. Então, ela já conseguiu ver que amostras coletadas, né, em pontos diferentes, elas têm um agrupamento próprio, né? Por exemplo, aqui a amostra verde, a amostra vermelha, né? Todas essas são de bairros diferentes de Curitiba, né? De fontes diferentes, então isso aí já é um ponto inicial, né, para se começar, né? Então, se a gente pega uma amostra, um suspeito, a gente que seja, né, de alguma dessas 4 regiões, a gente consegue inferir, né, a posição da origem desse objeto, né? Então, ela também fez análise de Bray-Curtis, né, de similaridade. Então, a gente também conseguiu aqui um agrupamento bem bacana. E vamos falar um pouco sobre estudos de casos. Esse também foi o trabalho da Samara, né, e do Wander, professor aqui da agronomia, junto com a Lorna, aquela pesquisadora que eu comentei com vocês lá da Escócia, né. Então, isso foi sobre a aplicação do solo, né, em um homicídio real que aconteceu aqui na região metropolitana de Curitiba, né. Então, só para contextualizar, né, foi um caso de feminicídio, que um ex-policial militar ele não aceitou a separação e assassinou sua ex-namorada, né? Aí ele pegou o corpo e jogou o corpo numa ribanceira lá na Serra do Mar, né? Aí ele foi preso, né? E existem algumas teorias, né? Mas de alguma forma o corpo foi encontrado, né? E chamaram esse grupo de pesquisadores aqui para auxiliar os peritos na investigação do local do crime, né? Para fazer análise dos solos que foram encontrados, né? Então, teve vários fatores que ajudaram, né, a obter o resultado desse laudo aí, né? O principal deles foi que a data do crime ocorreu bem numa época chuvosa na Serra do Mar, né? Então, o solo da serra estava muito úmido e isso favoreceu muito a aderência do solo no veículo do suspeito, né? Enquanto ele foi levar a sua ex-namorada assassinada para desovar lá na serra. Então, basicamente 2 pontos de interesse, né, na Serra do Mar, onde o pessoal fez análise de local de crime, né. Deixa eu ver se eu tenho, mostra aqui. O primeiro ponto foi esse ponto, ele estava vindo de cima para baixo aqui, né, não sei qual que é o norte aqui, mas ele estava vindo aqui de cima para essa região sul aqui, né, procurando um local na serra para jogar o corpo, né. Ele encontrou esse primeiro ponto aqui, ponto A, só que quando ele entrou com o carro aqui nesse acostamento, ele entrou um pouco para dentro da grama, ele viu que tinha muita lama
Ele começou a patinar o carro e ele desistiu, né? Daí ele foi procurar outro ponto. E essa patinação, né, do pneu fez com que bastante solo aderisse ao carro, ao veículo, né? Seja o retrovisor ou o paralama, né? E também ele deixou marca de rodagem do pneu ali. Aí ele andou mais um pouco e encontrou um ponto B, já pavimentado, né? Então ele não corria o risco de ficar preso com o carro ali, atolado. E ele jogou o corpo aqui nesse ponto B, né? Na estrada da Graciosa. Então esse foi o veículo que ele utilizou. Então a gente pode ver que ficou bastante solo aderido aqui, paralama e também no retrovisor do veículo, né? Esse material que ele foi coletado, né, no pátio da delegacia. Então esse é o ponto que ele jogou o corpo, né? Então ele chegou aqui, viu que já estava bem pavimentado, né? Então ele achou melhor jogar o corpo aqui, né? Então também foi coletada a amostra de solo nesse ponto. Esse é o outro local onde ele derrapou com o carro, né? E deixou as marcas de rodagem. E também foi o local responsável por aderir o solo ao veículo dele. E foram, então, coletadas amostras de forma repetida, né? E através de um perímetro, como esse perímetro aqui que eu mostrei, né? Feito um quadrante, né? Coletado de 1,5 m por 1,5 m também no centro. Né? Então, isso resultou em várias amostras, né? Coletadas em pontos diferentes. Mas o que interessa é essa amostra aqui, ó, a 27, que é a amostra coletada no veículo do suspeito. E também a amostra aqui 17 a 20, que é a amostra onde foi coletada o corpo. Então vamos ver o que saiu disso aí, né? A 17 a 22, né? Que é onde está a marca de rodagem do pneu aqui. E só para destacar, né? O total de amostra que ela conseguiu retirar do suspeito foi de 0,5 grama, né? Então, esse é um problema sério que quem trabalha com análise de solo forense tem, que sempre tem uma quantidade muito pouca de amostra, né? Então a gente tem que evitar ao máximo fazer análises destrutivas, né? Justamente para não perder isso aqui, né? Então, o ideal é sempre que se use análises não destrutivas. Mas no caso dela aqui, ela usou destrutivo, né? Ela fez as extrações sequenciais, né? Como eu mostrei para vocês antes, né? Primeira coisa, né, que se faz, né, a remoção da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio, ou também fazendo queima na mufa, né, feita a separação granulométrica também, né, então, como eu falei para vocês, né, fração silt e argila é a fração que mais tem potencial de aderir, né, no objeto, né, por causa da CTC, por causa da área superficial específica, então é sempre com ela que a gente vai trabalhar, né. A análise de areia ela tem que ser mais voltada para a parte qualitativa, porque nem sempre você vai ter a mesma fração da areia na amostra questionada e na amostra controle, né? Justamente porque ela adere muito pouco. Aí foi feita as extrações sequenciais, né, como oxalato, CBD, hidróxido de sódio, enfim. E foi colocado em CP, né? O que ela descobriu? Que se a gente pegar aqui as amostras onde foi coletado o corpo e a amostra, cadê a amostra a amostra 27? Aqui, a amostra 27. Com a amostra onde foi encontradas as marcas de rodagem do pneu, onde ele derrapou, foi encontrado um grau de similaridade muito alto, de 97%, né? Então, deu um agrupamento justo nessa região aqui, né? Uma amostra do carro com a amostra do local da derrapagem. Então, isso explica o quê? Que existe uma probabilidade muito alta de que aquele carro esteve naquele ponto, né? Não dá para bater o martelo ainda, mas é um resultado muito bom. Né? E quando foi feito o PCA, também, né? Conseguiu um agrupamento aqui, a amostra 27, a amostra do carro, e as outras amostras aqui, 17 até 22, são a amostra onde foi encontrada a marca de derrapagem, né? Então, isso, obviamente, não é 100%, né? Não dá para dizer com certeza que o cara esteve lá, mas a probabilidade é muito alta, né? Então, esse resultado ele foi colocado no laudo, né? E, inclusive, foi noticiado pelos jornais, né? Por exemplo, aqui, ó, Andriele, né, a moça assassinada, foi morta por asfixia e perícia liga carro de PM com o local em que o corpo foi encontrado, diz o Ministério Público, né?
Então, a perícia no carro da PM apontou uma compatibilidade de 97% entre a lama que estava nos pneus, né, e a do local onde o corpo foi encontrado. Então, aqui o pneu, na verdade, tinha um pouco também, né, mas era mais o paralama e retrovisor. Né? Então, é essa aplicação, né, que precisa ser feita. Né? Então, passar, né, os estudos da academia, da universidade para a polícia. Né? Fazer sempre essa parceria. Né? E funcionou, né? Deu certo. Foi mais um indício, né, que o rapaz foi responsável pelo homicídio, né? Então, isso aí. Agora, 97%, será que é suficiente? Esse número aí, né? Parece que seja um número muito alto. Será que esse número quer dizer alguma coisa, né? Para exemplificar, eu coloquei aqui um laudo de genética forense, né? Que basicamente foi confrontado, né? O DNA de uma bituca de cigarro coletado no local de crime, né? No caso aqui foi um roubo dos Correios, com as amostras do banco de dados, né? O Banco Federal de Perfis Genéticos, né? Qual que foi o resultado, né? Eles encontraram um match, né? Uma pessoa, né? Que tinha o cadastro no banco, né? Foi encontrada, né? E, os resultados obtidos sustentam de maneira extremamente forte, ou seja, 89 septilhões, a hipótese de que as amostras, né, que foram coletadas no local do crime, a bituca tem sua origem do mesmo indivíduo que forneceu a amostra, essa amostra aqui, ó, 2731 DDF. Né? Então, 89 septilhões. O que é esse 89 septilhões? É 1 sobre 89 mais 24 zeros. Né? Ou seja, a chance de existir outra pessoa no mundo com o mesmo DNA que esse cara, né, que essa bituca, ou seja, a probabilidade dessa bituca de ser outra pessoa que não seja esse cara é de 1 para 89 septilhões, né? Então é muito baixo, né, essa razão. Né? Então é sempre com isso que se trabalha, né? Com probabilidade. Não adianta você falar lá para o procurador ou para o delegado que a probabilidade é alta, né? Ou baixa. O que é alta ou baixa? Você tem que mostrar um número, né? Então o juiz ele vai olhar para esse valor aqui, ó, 89 septilhões, né? E ele vai pensar, poxa, isso aí realmente a probabilidade de ser de outro cara é muito baixa, né? Mas existe, né? Existe. Ele pode ter um irmão gêmeo aí perdido no mundo que ele não saiba. Então a gente volta, né? Se é que é o suficiente, né? Depende da livre apreciação da prova, né? No princípio da magistratura, né? O juiz é livre, né? Para apreciar para tomar decisões em cima do laudo, né? Das provas que foram produzidas na fase processual penal. Mas ele também não pode negar os fatos, né? Que foram descobertos, né? E também existe o princípio do indúbio pro réu, ou seja, no caso da dúvida, né? Julga-se a favor do réu, né? Então sempre tem que cuidar com isso também. Né? Os laudos inconclusivos, né, geralmente levam ao indúbio pro réu, né? O juiz ele não tem materialidade suficiente para acusar, né, o réu e ele julga-se a favor dele, né? Esse é outro princípio aí. Mais uma aplicação, né, da análise de solos para fins forenses. Esse aqui é um trabalho que eu estou participando junto com mais um pessoal da Polícia Federal, os peritos e pesquisadores também da Universidade Federal do Paraná, né? Que, como eu mostrei para vocês no começo, né, aquela apreensão de droga dentro do container, a gente viu que tinha amostra de solo, né, naquela embalagem. Né? Então, basicamente, a gente está analisando essas amostras de solo de várias apreensões diferentes, né, e vendo se existe alguma relação entre elas. Né? Então, a gente sabe que o Brasil é uma rota, né, de saída da droga, né? Geralmente, droga é produzida aqui na região dos Andes, né? Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, né? E elas entram no Brasil em direção aos portos, né? Porto de Paranaguá, Porto de Santos, né? E elas saem principalmente aqui na região, na Península Ibérica, né? Seja Portugal, Espanha. Eu também entro pela África, né? E vai até a Europa Central aqui, né? Então, acontece muitas apreensões, principalmente nas rodovias federais aqui que ligam os portos à fronteira, né? E também dentro dos portos tem muitas apreensões pela Receita Federal. Por exemplo, né, Porto de Florianópolis, Paranaguá, né? Geralmente as drogas saem lá de Guaíra, né, ou de Foz do Iguaçu e fazem esse trajeto aqui, né, vindo lá da Colômbia. Né? Então existe toda uma rota do tráfico, né, em que os delegados, né, os agentes investigam.
A gente sabe que as apreensões estão aumentando muito, né? Essa notícia aqui é de 2019, né? Só ano passado em setembro do ano passado, já tinham apreendido 10 toneladas, né, de cocaína no porto. Então esse número aí já aumentou também 58% em relação a 2018, né? Então a gente sabe que está aumentando muito as apreensões, né? Ou porque a polícia ela está trabalhando melhor, né, em prol das apreensões, ou porque está sendo produzido mais droga na fonte, né? Então é algum desses motivos aí. Então, quando a gente pega, né, uma dessas embalagens, se estabelece cocaína que foram apreendidos, a gente quase sempre, né, a gente observa muito vestígio de solo aderido, né, nessas embalagens, né, seja na fita que foi utilizada para embalar, ou na parte mais externa, né. Então, isso aqui é um vestígio de solo, né, e isso aqui é geologia forense também, né. Então, a gente fez análise de MEV, né. Esse projeto está em andamento ainda, a gente não conseguiu chegar no resultado assim muito concreto, né? Mas já fizemos várias análises aqui, o MEV a gente consegue observar bem, né, que as amostras são bem diferentes umas das outras, aqui são 6 apreensões diferentes, né? Então não dá para inferir muito, né? Dá para inferir que as coisas são diferentes, né? Mas se é tudo a mesma fonte, se é tudo do mesmo produtor, aí já o buraco é mais embaixo, né? Mas esse projeto está em andamento ainda, estamos coletando mais amostras, né? Enfim. Tem, dentro das embalagens também, diretamente em contato com a cocaína, a gente também encontra vários insetos, né? Também parece alguma semente, alguma coisa, né? Então aqui caberia, por exemplo, uma análise feita por um biólogo, né? Para observar em quais áreas, né, esses insetos vivem, né? Se existe alguma possibilidade de inferir qual é a localização, né? Qual é a origem desses insetos, né? Então, geralmente essas análises aí, elas envolvem vários pesquisadores, né, de ramos diferentes, né, não só geólogos. Falar um pouquinho sobre banco de dados, então. Imagine que no caso da Andriele, né, que eu mencionei, imagine que não existisse nenhuma informação a respeito de onde foi encontrado o corpo, né? Imagine que existisse, né, a suspeita de que a moça tivesse sido jogada naquela região, mas não soubesse ainda o ponto exato onde estava o corpo, né? Se possuísse somente a amostra de solo do veículo do suspeito, né? O que poderia ser feito? A gente poderia coletar a amostra, né, como foi feito do retrovisor, do paralama do carro. A gente poderia comparar essa amostra com um banco de dados de solos da região da Serra do Mar, né, se esse banco de dados existisse, né? Esse banco de dados ele poderia dizer para a gente, através dessas comparações estatísticas, qual é o local de onde aquela amostra do carro veio, né? Então isso ia indicar para a gente aonde o corpo teria sido arremessado. Mas esse banco de dados não existe, então a gente está começando a construir, né, uns modelos, né? Existe já na literatura um pessoal que trabalhou com isso, principalmente nos Estados Unidos, né? Então eles coletam várias amostras de solo superficial, né, até 5 centímetros na região. Coletam amostras aí para amostras de simulação, né, de local de crime e compara essas amostras com o banco e vê se o banco consegue dizer aonde essas amostras foram coletadas. Então eles fazem uma comparação também com a unidade litoestratigráfica, né, de origem, conseguiram aqui uns resultados bem bacanas, né, na primeira escolha do algoritmo que eles utilizaram, né? E também tem outros trabalhos parecidos, né? Construindo, né, uma ferramenta de predição de proveniência de solo para fins forenses. No Japão também eles estão coletando o Japão inteiro para montar um banco de dados de solos para fins forenses, né? Também existem alguns autores que estão trabalhando com modelos probabilísticos, né? Na busca, né, de alvos de interesse forense usando solos. E coloquei aqui o meu projeto de mestrado, né, que eu estou trabalhando atualmente, né? Então, fazendo um potencial forense de um banco de dados pedológico, né? E estou tentando estimar a proveniência desses vestígios comparando com o banco de dados. Então, aqui eu coloquei a área de concentração. Nós estamos tentando montar uma linha de pesquisa aqui na pós de Geociências Forenses, né? Espero que em breve a gente tenha, mas eu já coloquei aqui para
mostrar para vocês. Né? Então aqui tem um mapa, né, de taxa de homicídios, né? Eu escolhi uma área não muito urbanizada, né? Coletei várias amostras, né? E estou fazendo várias análises geofísicas, né? Susceptibilidade magnética, gama espectrometria, fluorescente raio-x, infravermelho, distribuição granulométrica, minerais pesados, análise de cor, conteúdo de carbono orgânico total, né? Todas essas técnicas aqui não destrutivas, justamente porque sabe-se, né, que na ciência forense a gente não pode se dar o luxo de consumir toda uma amostra coletada no local de crime para fazer, por exemplo, uma análise só de fração de raio-x, quer dizer, de fluorescente raio-x, né, com pastilha, por exemplo. Então, alguns estados parciais, né, já consegui. Né. Por exemplo, aqui, né, eu fiz uma estimativa de qual que era a possível proveniência da minha amostra 1, né? Quando eu estava nesse ponto aqui, o meu algoritmo ele me indicou aqui 4 polígonos, né? Polígonos de Voronoi, no caso. Então, alguns estados preliminares, tem bastante coisa a se fazer, né? Então, aqui, por exemplo, no caso da amostra 8, né? Esse aqui é um modelo probabilístico. Né? Ele conseguiu me indicar aqui que a minha amostra 8 poderia ter vindo de todas as regiões vermelhas aqui. Né? Ela acertou até aqui nesse ponto aqui, né? Mas a gente precisa filtrar melhor isso aí. Tem esse outro trabalho, feito também com alguns peritos da Polícia Federal e também os professores da UFPR, né, onde a gente fez a aplicação da geologia forense para investigar um roubo de zinco entre a China e o Brasil. Então foi um roubo internacional, né? Como que aconteceu isso aí? Teve uma empresa em Londrina, que é o interior aqui do Paraná, onde ela fez uma compra de vários lingotes de zinco de uma empresa lá da China. Então, ela fez essa compra e o trajeto seria esse, né? Ia sair aqui do porto aqui de Xingang, na China, ia fazer uma parada aqui no porto de Busan, na Coreia do Sul, ia fazer todo esse trajeto aqui, passar pelo Oceano Atlântico, passou aqui por uns portos no Brasil antes, né? Não veio aqui, tá errado, veio pelo Porto de Santos, aí depois veio no Porto de Paranaguá, aí aqui a carga foi colocada em um caminhão e o caminhão fez a rota rodoviária, né, até Londrina, onde era o destino final da carga. Né? E quando se chegou lá, né, aqui tá as datas, aqui para vocês, né, então saiu dia 2 de fevereiro, chegou dia 7 de abril, né, aqui na Coreia do Sul ele fez uma transferência, né, saiu de um navio e entrou no outro, e aqui também saiu do navio e entrou no caminhão. E quando o pessoal da empresa abriu essa carga lá em Londrina, eles encontraram vários sacos de areia. E nada de lingote de zinco, nada. Né? Então é a primeira conclusão que esse lingote foi roubado em algum ponto, né, desse trajeto aqui. Né? Poderia ter sido no Brasil, né? Algum ponto aqui eles poderiam ter roubado, né, colocado a carga em outro caminhão, né, feito uma substituição. Poderia ter sido na Coreia do Sul, ou esse container poderia nunca ter saído da China. Então tem várias hipóteses ainda. Além do saco de areia, eles encontraram um fragmento do lingote que sobrou, né, que os caras deixaram lá. Então sobrou esse pedacinho aqui, né, esse fragmento metálico. Foi encontrado na porta do container algumas feições aqui de arrombamento, né, indicando que esse container tinha sido arrombado em algum local. Aí nós começamos a fazer as análises, né, do material. A gente fez aqui EDS, né, MEV com EDS, aqui é a da areia, né, e aqui é do fragmento metálico, né, então a areia a gente encontrou a composição padrão, né, de areia, bastante silício, bastante oxigênio, aí um pouquinho aqui de ferro, magnésio, alumínio, essas coisas que tem na areia, né. E no fragmento metálico, né, aí a gente bateu o martelo, realmente é zinco, né, deu vários picos de zinco aqui, um pouquinho, eu acho que deve ser uma areia que estava perdida ali. Ou uma argila, alguma coisa assim. Né? Então, beleza, a gente sabe que é areia, a gente sabe que é zinco. Mas, beleza, qual que é a proveniência dessa areia, né? Será que veio da região do Porto? Será que veio da Coreia do Sul? Será que veio da China? A gente deu uma comparada nos mapas geológicos, né?
do Porto de Paranaguá e do Porto de Busan, na Coreia do Sul. Então, a gente vê que várias rochas aqui, né, graníticas, tem algumas... quase nada metamórfico aqui na região, só um pouquinho de xisto aqui, né, quartzito, filito. Mas já na Coreia do Sul, a gente tem várias rochas sedimentares, né? Aqui no Paraguai são mais sedimentos, né? Costeiros. Enfim, né? Isso eu vou mostrar melhor depois para vocês isso aí. Nós fizemos análise de fluorescência raio-x das amostras do container C1, C2 e C3 e também coletamos amostras da região do Porto de Paranaguá, né? E também fizemos análise de fluorescência raio-x, né? Então a gente já começou a ver uma discrepância bem grande aqui, né? Indicando que o furto poderia não ter ocorrido na região do Porto de Paranaguá, né? E se a gente olha os resultados da análise para o container, a gente vê que a composição bate com alguma rocha intermediária, né? Será que poderia ter sido um diorito? Será que poderia ter sido um andesito, né? Uma rocha, como se fosse uma rocha fragmentada, se fosse um material de uma pedreira, alguma coisa assim, né? Então, a gente fez também DRX, também vimos, né, que em azul aqui, né, a areia do container e a areia de Paranaguá em vermelho, né? Então, também é bem discrepante uma coisa da outra, né? Se a gente olha no mapa geológico, a gente vê que na região aqui da Coreia do Sul existem algumas rochas andesíticas, né? Cuja composição bate com a composição da areia que estava dentro do container, né? O que não existe do lado do Paranaguá, a gente não tem andesitos aqui. Então é mais uma coisa, né, se prestar atenção. Fizemos análise de isótopos estáveis de carbono e oxigênio 18. Né? O que a gente conseguiu encontrar? Né? Aqui na areia do container, a gente teve uma assinatura bem negativa para o oxigênio, né? E para o carbono nem tanto, né? Quando a gente olha as amostras de Paranaguá, S1 até S6, a gente não vê nenhum sinal, porque não existia muito carbonato nessas areias de Paranaguá, né? Então a gente não conseguiu detectar nenhum sinal aqui de isótopo. Agora a gente procurou na literatura uma análise de isótopos estáveis da areia da região do Porto da Coreia do Sul, e a gente conseguiu aqui, para razão isotópica de oxigênio 18, um sinal pouco parecido com o sinal da areia do container, né? Então isso aqui é mais indicativo que, de repente, a coisa pode ter acontecido na região do Porto da Coreia do Sul, né? E aqui para carbono nem tanto, né? Tá um pouquinho só. Quando a gente faz análise granulométrica, a gente também vê bastante diferença, né? Entre, em azul aqui, as amostras da praia de Paranaguá, em vermelho aqui, né, a areia do saco dentro do container. Então, essa areia do container, na verdade, não é nem uma areia, né? Na verdade, é um silt. Silt, um material ali, litológico, que foi bem moído, né? Até a fração silt. Na praia, a gente pode ver realmente areia, né? Areia, principalmente a areia fina e a areia média, né? E outra coisa que foi feita foi recortado, né, um pedaço do saco, né, onde estava areia, e nós fizemos análise de MEV. E a gente encontrou nesse saco fragmentos de quinidários. Os quinidários nada mais são do que corais, né? E a gente foi olhar e não existe coral no Paranaguá, né? Até onde se sabe, né? Se existe algum coral na costa brasileira, lá para cima, né, perto do Nordeste, perto do Equador ali, linha do Equador, né? Mas aqui embaixo, na região sul, não tem nada de coral, nada de quinidário. Então, isso reforça a ideia de que a substituição, né, pode não ter ocorrido no Porto de Paranaguá, né? Mas quando a gente foi olhar na região da Coreia do Sul, né, onde lá eles têm o mar, né, bem raso, lá tem bastante proliferação de corais, né? E, portanto, de quinidários, né? Então, isso significa que pode ter acontecido na Coreia do Sul, não aqui. E, então,
era basicamente essas análises que nós fizemos, aí e a conclusão que a gente chegou foi essa, né, que a gente colocou no laudo. A probabilidade, né, do furto ter acontecido em Paranaguá é muito baixa, e a probabilidade do furto ter ocorrido durante a troca do navio na Coreia do Sul é muito alta, né? Então, dá para bater o martelo? Não, né? Pode ser que alguém tenha trazido algum material lá da Coreia do Sul, veio aqui para Paranaguá e fez a troca aqui, né? Mas claro que isso é bem improvável de acontecer, né? Mas então a gente colocou essas inferências no laudo, né? E foi encaminhado para o delegado, para o Ministério Público e assim por diante, né? Então, esse foi mais um estudo de caso que a gente fez. Agora, outras aplicações, né, da geologia forense, né, que foi um trabalho do Rafael, né, no doutorado dele, onde fez a aplicação de GPR em uma vila indígena no leste do Paraná, né, perto da fronteira com o Paraguai, aqui em Guaíra. Então, basicamente, era uma disputa, né, de território, porque alguma empresa queria fazer um porto aqui, não lembro se é de estado, queria fazer um porto multimodal, né, nessa região aqui, e o IFAM falou que haviam fragmentos arqueológicos, né, urnas funerárias, por exemplo, das tribos indígenas que moravam nessa região aqui, né. Aí eles chamaram os peritos, chamaram Rafael para ver se com o GPR eles conseguiam encontrar algum material arqueológico naquela região ali, né, próximo ao Rio Paraná. Não precisava nem de GPR, né? Só de chegar lá eles já encontravam no chão vários materiais arqueológicos aqui, né? Cerâmicas, principalmente, né? Fragmentos cerâmicos, e também no perfil, né? Então foi feito várias linhas, né? De coleta de dados com GPR, né? Aí o Rafael criou vários modelos, né? E a partir aqui das anomalias, né? Dos perfis de GPR, foram encontrados vários fragmentos enterrados, né? Fragmentos arqueológicos enterrados. Foi feita a escavação e foi confirmado, né, a presença desses artefatos lá, né? Então, vocês podem ver aqui. Né? Olha lá. Aqui foi encontrado um fragmento cerâmico graças ao uso do GPR. Né? Então, aqui tem um desenho exemplificando. Então, isso aí é mais um exemplo para mostrar para vocês. Né? Então, a notícia que tem até então é que estão finalizando, né, o estudo arqueológico. Isso aí. Aí agora mais uma aplicação interessante da geologia forense é na análise de dentes para identificação de proveniência humana. É aí que eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Isso aqui é o mestrado do Ricardo Mascarenhas, né, um perito da Polícia Federal, químico. Então, o que é DVI? Né? Antes de falar disso, tem que falar o que é DVI. Nada mais é do que são protocolos de identificação de vítimas de desastres, né? Aqui no caso da queda do World Trade Center, né? Então, foi colocado várias imagens, né, das vítimas para ver se alguém conseguia encontrar, né, um parente desaparecido, algum sinal, né, pela pessoa que estava procurando. Né? Então, que tem bastante aplicação no DVI. Isso é um problema sério no Brasil, né? Essa notícia aqui, em 2016, ela já falava que cerca de 200 pessoas desaparecem por dia no Brasil, muita gente desaparecida, né? E por meio dos isótopos estáveis no esmalte do dente, né? Se for encontrado, por exemplo, uma ossada de alguma pessoa, né, a gente pode tentar inferir qual que é a posição geográfica de origem. Claro que existem outros métodos, né, de primários de identificação, né? A gente tem, por exemplo, a análise das expressões digitais, temos a análise da arcada dentária, temos a análise do DNA, né? Então, essas técnicas já estão bem estabelecidas, né, no âmbito da ciência forense. Né? Então, essa técnica agora da análise dos isótopos do dente surge como uma ferramenta nova, né, para auxiliar nessa análise aí. Claro que existem outros métodos secundários também, né? Análise de tatuagem da vítima, anéis, né, joias que a pessoa estiver usando, até mesmo implantes mamários, né? Tem um código ali que indica qual que é a pessoa. E agora a gente vai
começar a trabalhar com análise dos isótopos estáveis, né? Senão isso aqui é um ISOscape, né? Que indica a probabilidade de proveniência da pessoa com base na análise do dente dela, né? Então aqui indicou que ela poderia ter vindo da Ucrânia, Eslováquia, Romênia e da Rússia, né? Ou Turquia. Né? Então a gente sabe que, outra coisa, o que a gente come, basicamente a gente é o que a gente come, né? Não é à toa, as pessoas falam isso, né? E quando a gente observa a razão isotópica de alguns tecidos humanos, a gente vê que tem uma relação muito estrita com o alimento, né, que é ingerido, né? Por exemplo, a gente pega aqui, vamos ver, cornmeal, seria milho, né? Ele praticamente não tem variação isotópica do milho com o inseto que come milho. Eles têm praticamente a mesma razão isotópica, né? Quando a gente olha aqui algumas frutas, vegetais e grãos, né, eles têm muita relação também com animais aqui, por exemplo, ovelhas, né? E cabras, né? Também tem uma variação isotópica muito pequena no carbono, mas tem uma variação isotópica do nitrogênio muito grande, né? Então, a gente sempre observa essa relação, né? Entre o que a pessoa come e a razão isotópica do tecido do corpo dela, né? Isso vale para seres humanos também, né? Principalmente por causa disso aqui, a diferença entre o ciclo de carboxilação entre as plantas C3 e as plantas C4, né? As plantas C3, quando elas fazem fotossíntese, elas sempre pegam o carbono, preferem, né, o carbono, o gás carbônico com carbono 12 em detrimento do carbono 13, né? Então, sempre vai ser, a planta C3 vai ter sempre uma assinatura isotópica mais leve de carbono, né? E no caso da C4, elas não fazem distinção isotópica, né? Então, basicamente, a razão isotópica delas é bem parecida com a razão isotópica da atmosfera, né? E esse princípio aí, ele dá né, a argumentação para continuar os trabalhos, né? Por exemplo, aqui, né, as plantas C3, né, como eu falei, né, planta C3 sempre mais leve, né? E as plantas C4, elas têm CO2 bem parecido com o atmosférico, né? Então, quando a gente olha aqui o perfil, né, de um dente, a anatomia de um dente, a gente vê que a gente tem aqui a dentina, né, nesse bege aqui, e em cima a gente tem o esmalte. Por que a gente analisa o esmalte? Por que a gente não analisa a dentina? Primeiro, né, a dentina ela pode ter várias versões. A gente tem a dentina primária, secundária, terciária, né, e é muito difícil você conseguir identificar qual que é a fase, né, dessa dentina, né, qual que é o tipo dela, né. Já com o esmalte não, né, o esmalte é bem mais simples, né. Então a gente sempre opta pelo esmalte, o dente. E por que a gente analisa o dente, né? Por que a gente não analisa a unha, o cabelo, né? Primeiro, né? Porque o dente a gente sabe que é uma espécie mineral, né? A apatita, né? Uma hidroxiapatita, né? Que nada mais é do que um fosfato de cálcio hidratado, né? E ao longo das nossas vidas, esse fosfato, ele vai sendo substituído por carbonato no nosso dente, né? Então entra um pouco de carbonato aqui. Esse carbono aqui vem da onde? Vem da nossa alimentação. E é justamente esse carbono e esse oxigênio que a gente vai fazer as análises isotópicas em cima, né? Então aqui no fundo tem umas bandas, né, de adsorção do infravermelho da dentina, né? E a gente consegue observar além do fosfato, a gente consegue ver também o carbonato aqui, né? E tá, beleza, mas qual dente a gente vai analisar, né? Porque a gente sabe que cada dente cresce numa etapa diferente da vida, né? Por exemplo, né, os dentes caninos, eles têm a calcificação final, inicial, né, entre 4 e 5 meses, eles terminam de finalizar a coroa de 6 a 7 anos e a raiz, né, finaliza entre 3 e 15 anos de idade, isso para os caninos, né. Mas então, como a gente escolhe, né, qual dente a gente vai usar? É simples, né? Só ver quais dentes a gente mais tem amostra disponível para analisar, né? E no caso é o siso, porque é o banco de dados maior, né, disponível para fazer essas análises científicas, né? Que no caso é o terceiro molar. Eles têm a coroa deles finalizada, né? Ou seja, o esmalte deles finalizam, né, o crescimento de 12 a 16 anos. Né? Então, quando a gente faz essas análises isotópicas para fazer a proveniência
a gente consegue ver até onde a pessoa viveu, né? Até onde a pessoa viveu até o final da adolescência dela, né? Entre os 12 e 16 anos de idade. Se a gente quiser saber, por exemplo, onde ela viveu, deixa eu ver aqui, por exemplo, incisivos laterais, né? Entre os 4 e 5 anos de idade, a gente faz análise aqui, por exemplo, dos incisivos centrais, laterais, enfim. Cada dente indica uma idade diferente, basicamente, né? Então, foram coletadas amostras de 124 indivíduos, né, do banco de dados odontológico da UFPR, né, pessoas entre 16, ou seja, já tinha terminado de finalizar, né, o esmalte, até 70 anos, né, aqui da amostragem com microretífica, né, então aqui tem um mapa da localização das pessoas, né, que doaram os dentes, né, a localização também internacional, né, tem gente do Chile, da Espanha, do Japão. Detalhe, isso aqui é o local onde ela viveu até o final da adolescência, né? Esses pontos aqui. Também coletamos amostra de água que essas pessoas consumiam, principalmente aqui na região de Curitiba, né, onde tem mais densamento, né, de amostras, né? Então, nós fomos nos pontos de captação de água e coletamos amostras, né? Fizemos análise de isótopos estáveis de carbono e oxigênio, como eu falei, e nesse gráfico de Boxplot a gente já consegue observar, né, as primeiras discrepâncias que a gente vê, os primeiros agrupamentos, né? Por exemplo, aqui no Ceará e na Paraíba, essa pessoa aqui, junto com a pessoa do Pará, elas têm sinal isotópico de oxigênio muito mais pesado, né? Ele está muito mais positivo do que o resto da região sul e sudeste aqui, né? Então, isso já indica que pode ser que seja possível separar uma pessoa do Nordeste para uma pessoa da região sul com base na análise do esmalte do dente, dos isótopos, né? Quando a gente vê o carbono, já a gente não enxerga, né, essa discrepância, esse agrupamento. Está bem bagunçado. Agora, quando a gente coloca, né, um em cada eixo, a gente consegue ver que, como estava antes, né, o Ceará e a Paraíba tem um agrupamento, né, região Nordeste. O pessoal também, Chile, né, e outros países também estão meio fora aqui do agrupamento central, né, que basicamente é Paraná, região sul, sudeste, tem gente também aqui da Amazonas, o Pará também deu um agrupamentinho aqui fora, né? Mas o que pega mesmo é a região do Nordeste, né, que tem a maior diferença. Fizemos também análise de estronço, só que a gente também não conseguiu ver muita diferença nenhuma relação, né, entre o que a pessoa bebe e o valor do dente dela. Mas quando a gente coloca no mapa a razão isotópica de oxigênio, né, aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente vê que conforme se adentra o continente, o valor isotópico ele vai ficando mais leve, né? Aí entra aqui, né, o funcionamento das chuvas, né? E como que a Serra do Mar influencia nas chuvas aqui, né, na região, né? Então, geralmente as chuvas ficam presas, né, antes da Serra do Mar, né? Justamente por causa desse alto topográfico aqui, né? E a água do mar, os pesados, né? A água que tem oxigênio pesado, oxigênio 18, ela sempre vai cair antes, né? Então, justamente que desse ponto para cá é mais pesado do que do resto, né, do continente. Isso também teve aqui uma correlação muito boa entre as amostras também e a água das chuvas. Agora, quando a gente olha aqui a variação de temperatura da atmosfera nas diferentes estações do ano, né, a gente vê que tem uma relação também muito forte com a análise isotópica da água da chuva, né? A gente olha aqui nas regiões mais quentes, onde tem oxigênio mais pesado, onde chove oxigênio mais pesado, e também é onde tem pessoas com oxigênio mais pesado no dente, na dentina do terceiro molar, né? Então, dá pra ver uma relação muito forte aqui, né, muito alta, né, entre a água da chuva
e o dente da pessoa, né? Então, a gente poderia pegar, por exemplo, o esmalte de uma pessoa qualquer, né? E se ela veio do Nordeste ou de outra região, a gente poderia indicar aqui no mapa, né? Com base onde ela viveu, né? Até os 16 anos de idade. Então, essa é uma aplicação, né? Que a gente está começando a fazer, né? Da análise dos ótopos estáveis para a identificação de proveniência humana. Então, é isso. Para encerrar, já passou mais de uma hora, né? Falar um pouco o que é a ciência forense na universidade, o que é a ciência forense na polícia. Né? Vamos começar pelo primeiro quesito, né? Imparcialidade, idoneidade e impessoalidade. Claro, todo trabalho científico, né, ele deve ser feito de uma forma idônea, né, impessoal, né, mais que você queira que o resultado seja bom, né, você não pode forçar seus dados, né, manipular seus dados para que o resultado que você quer, né. Se acontecer isso para a ciência, né, da universidade, o máximo vai acontecer que seu artigo não vai ser publicado e você vai perder toda a tua reputação, né, no meio acadêmico e ninguém mais vai confiar em nada que você faz, né, você manipular seus dados. Né. Agora, se o perito faz isso, ele vai preso, né, e ele pode ser exonerado do cargo dele, né, pegar a reclusão aqui de 2 a 4 anos, né. Então tem esse artigo específico aqui que diz, né, se o perito fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, né, ele pode incorrer, né, nessa pena aí. E já aconteceu, né, bastante, né, de perito pegar um caso contra uma pessoa que ele não gosta, né, então, e no final o pessoal descobre e anula a sentença, né, então o TRT 15 aqui reconheceu, né, inimizade entre perito e empresa, né, do qual ele estava fazendo laudo contra, né, e anulou toda a sentença que tinha feito, né, e o perito deve ter se ferrado por isso, né. Cadeia de custódia, vamos lá. O que é cadeia de custódia, né? Vamos colocar essa rota aí, né? Entre o local do crime e o depósito da delegacia, né? Que é como se fosse o ponto final de qualquer vestígio, né? Parar lá no depósito. Né? Então, o que acontece, né? O perito vai lá, coleta o vestígio, coloca na viatura, faz uma triagem, né, no laboratório do plantão, leva para o depósito da perícia, faz uma análise lá no laboratório, né? Análise forense qualquer, né, que seja, vai para a sala dele com vestígio, deixa lá na sala dele, depois volta para o laboratório para terminar a análise, aí volta para a sala dele, aí, sei lá, no dia seguinte ele vai lá e leva no depósito do setor da perícia, e alguém lá do depósito da perícia, né, algum do administrativo lá vai lá e leva para o depósito da delegacia. Né? O que é a cadeia de custódia? É um documento, né, um protocolo, onde eu tenho que fazer o registro de todo mundo que manuseou o vestígio, né? Então tem que controlar todas as pessoas que colocaram a mão naquilo, aonde que ele vestígio, por onde que ele passou, quais foram as datas, os horários, tudo tem que estar tudo bem documentado, porque no final não pode surgir nenhuma dúvida a respeito da integralidade, né, desse material. Né? Ninguém pode, por exemplo, suspeitar de que aquele material foi trocado ou foi alterado propositalmente para influenciar na decisão, né, do julgamento. Então, imagina, né, que em algum ponto eu tenho uma quebra, né, da minha cadeia de custódia, em algum ponto aqui o pessoal parou de documentar ou documentou errado, né, onde foi parar esse vestígio, né, tudo que vem depois já está automaticamente considerado suspeito, né? Como é que eu vou confiar num laudo de um material que eu não tenho certeza absoluta de que é o mesmo material de que foi coletado no local do crime, né? Então, tudo isso é cadeia de custódia, né? No Brasil, isso existe, mas tem muito ainda o que ser melhorado, né? O caso mais famoso, né? Que levantou, né, todas as atenções da cadeia de custódia foi o caso do Jay Simpson, né, onde ele matou lá, acho que a ex-namorada dele, não lembro, a esposa, né? Todas as provas indicavam que foi ele, né? Mas justamente o fato de que não foi feita uma cadeia de custódia decente levou a inocentamento dele, né? Aí tá cada advogado dele quando recebeu o julgamento.
Beleza, né? Então, depois de várias cagadas, né, que eles fizeram, né, o pessoal descobriu o que não deve ser feito, né, no local do crime, né? Por exemplo, nesse caso do Jay Simpson, né, eles pegaram lá um rookie technician, né, quase um estagiário, né, para fazer a coleta no local do crime, já começa por aí, né? Eles não fizeram um pacotamento, né, muito bem feito, né, do vestígio, né? Então, por exemplo, deixaram uma van aqui o vestígio torrando lá, cozinhando o dia inteiro no sol, né? Também não usaram, agora, né, que eles estão começando a usar código de barra nos vestígios, né, mas antes não havia, né, então eles não tinham todo esse controle de por quem que passou o vestígio, e os advogados dos princípios caíram a pau em cima disso, né, conseguiram a inocência dele. Né? Então, e no Brasil, né, o que acontece? Pacotes de cocaína somem do depósito da delegacia de Aquidauana, não sei onde fica Aquidauana. Então, isso aí, né, se dentro da delegacia a gente não tem cuidado, né, com o material do depósito, né? Como que a gente vai confiar num laudo, né? Que saiu daqui, né? E na universidade, né? A gente está cansado de ver arrombamento, né? Então, por exemplo, coloquei só aí, né? Notícia. Laboratório de anatomia da UESP é arrombado durante a madrugada. Né? Imagina que dentro desse laboratório de anatomia tivesse lá uma amostra de DNA, né? Que os pesquisadores estivessem analisando. Né? Como que eu vou confiar nessa análise depois, sabendo que o laboratório foi arrombado? E tem a questão do tempo também, né? O Código de Processo Penal, ele traz, né, os prazos limites para a conclusão do inquérito policial, né? Então, tem o prazo de 10 dias, aí, se tiver ordem de prisão, né, ou foi preso em flagrante, né, se tiver envolvido réu preso, tem 30 dias, aí se for de competência da Justiça Federal, de 15 a 30, se for droga, né, pode ser até 90 dias, se o cara tiver solto 30 dias, se o cara estiver preso, enfim, para cada situação, o delegado tem um prazo, né, para finalizar o inquérito policial, né. E a gente sabe que prazo na universidade pode ser o prazo da defesa, né? Prazo da qualificação, mas não tem uma coisa que obriga por lei, né? O pesquisador a fazer aquilo no tempo, né? E tempo é uma coisa muito preciosa, né? No meio penal, né? Que é uma pessoa que lá que está presa, uma pessoa que pode ser inocente, né? E o perito não tem lá, sei lá, 3 meses, 4 meses para fazer uma pesquisa, 6 meses, né? Ele tá com uma pilha de laudos ali na mesa dele que ele tem que fazer, e ele tem que fazer o quanto antes, né, com prazo judicial, então ele não pode dar toda a atenção que um pesquisador na universidade dá, né? Então, por isso que os pesquisadores são uma ferramenta muito importante, né? Justamente para desenvolver ferramentas novas, ferramentas de fácil aplicação para o perito criminal. E também tem a questão dos recursos humanos, né? Por exemplo, a Polícia do Rio tem 25 mil laudos parados por falta de peritos, né? Então, como é que o cara vai passar ali 6 meses, igual a gente vê nesses documentários americanos, os caras ficam um tempão. Então, a temporada inteira só num caso de homicídio lá, que aconteceu na cidadezinha. Aqui não, né? Aqui o cara tem que atender 10 assassinatos ali por dia, tem que fazer o laudo de tudo, né? Então, ainda falta gente, né? E mesmo quando fazem concurso, ainda não é o suficiente. Ó, fila de quase 49 mil perícias, né, para ser feitas. Né? E a responsabilidade técnica, né? Isso aí existe, obviamente, em ambos os casos, né? A ciência, ela exige grande responsabilidade, não só dos peritos, quanto dos pesquisadores também da universidade, porque ciência é coisa séria, né? Tive a cagada que foi aí com o comentário da mulher da OMS aí que falou da cloroquina, né? Mas já existem vários laudos dizendo que o negócio não é seguro. Foi um comentário dela ali, que daí já voltou toda a discussão. Né? E tem a questão, né? Como falei, né? Se o perito, né, ele erra, né? Ele pode colocar uma pessoa inocente na cadeia, né? Então tem esse problema também, né? Existe até um grupo, né? Que é o Innocence Project. Eles têm uma filial aqui no Brasil que eles trabalham justamente para ajudar, né, os presos que foram condenados injustamente, né, porque a perícia foi muito mal feita, ou porque, sei lá, o juiz ali não ligou muito para a perícia, enfim.
Isso é um problema sério, né? Aí aqui eu coloquei esse trabalho, né, só para mostrar, a gente fala de geologia forense, pedologia forense, geociência forense, geoforense, solos forense, né? Aí esse autor aí, ele discutiu, né, cada termo, né, e o que melhor se encaixa, né, é o termo geociências forenses, né? Por mais que a gente sempre fala de geologia forense, né, daí vai falar sempre de geociências forenses, porque daí a gente engloba químicos, geógrafos, lá, engenheiros de minas, cartógrafos, toda a comunidade aí de ciências da Terra. Aqui tem o nosso site, do nosso grupo de pesquisa, geoforense.com, então todo mundo aí que quiser saber mais sobre nossas publicações pode acessar esse site, né? E fica aqui então meu muito obrigado, né, pela oportunidade de dar essa palestra e mostrar um pouco do nosso trabalho, e espero que vocês saiam bastante interessados em geociências forenses, né? Comece a pesquisar logo, porque tem bastante área. Eu diria que até é meio fácil de publicar, porque é tudo muito novo, né? É muito fácil encontrar um assunto novo para pesquisar dentro da geociência forense. E vamos começar, né, a tornar essa área aí, essa linha de pesquisa mais comum, né, dentro dos departamentos aí de geologia todo o país, né? Não só mineração, petróleo, claro que é muito importante, mas tem que começar a lidar com geociência forense também como uma ciência muito importante, né? E é isso. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece, né? Passou meia hora aí. Foi nada. Foi uma palestra incrível. Adorei muito. E tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Pode começar? Claro, claro. Quem perguntou primeiro foi a Thalia Bis, e ela perguntou o seguinte: consegue estimar um tempo médio para análise até chegar ao resultado? Como assim? Ter análise do quê? Não entendi direito. Tempo médio Deve ser tipo para das você provas. mandar. É isso. Ah, tá. No caso de solos, você diz? Assim, a Samara, quando ela analisou aquele caso da ADL, ela levou 3 meses para analisar, fazer todas aquelas extrações sequenciais, ela tinha acho que quase 30, 40 amostras, então foi muito tempo, um negócio muito trabalhoso. E eu lembro que quando a gente foi apresentar o trabalho dela para a equipe de peritos, o pessoal ficou assustado, assim, porque da onde que eles vão ter 3 meses para focar em um laudo só, né, um caso. Então, isso aí tem que ficar mesmo na universidade, né, porque a gente tem tempo, né, para fazer isso aí, né. A gente pode desenvolver um projeto, um mestrado em cima disso, né, foi o caso dela. Mas nessa situação aí da análise sequencial levou 3 meses, mas se a gente estiver trabalhando com análise não destrutiva, por exemplo, pistola de fluorescência raio-x, infravermelho, o resultado sai assim em horas, né? Os próprios laudos de química forense, né? Que eles fazem análise em cromatografia líquida, bem rápido, assim, é coisa de um dia, sai o resultado, nem isso, né? E com solo também, né? Se você estiver usando equipamento não destrutivo, né? Como difração de raio-x, a gente sabe que é bem rápido, né, para fazer. E a estatística também, se a gente já tiver as ferramentas em mão, né? O resultado sai bem rápido. Não sei se era isso que eu queria saber. Certo. Tem mais uma. A Isabela Peixoto falou o seguinte: muito interessante, pois as pesquisas vão afunilando as possibilidades. Aí ela também perguntou: engenheiro de Minas pode atuar na área de geologia forense? Como Sim. funciona e por onde seguir? Então, inclusive existem engenheiros de Minas na Polícia Federal, são peritos engenheiros de Minas. Eu não sei como que está agora nos concursos, está abrindo vaga para engenheiro de Minas. Eu sei que antigamente era junto com a geologia, e agora separou, né? Mas, com certeza, crime de mineração é uma coisa séria, assim, tem muito, eu diria que os geólogos da Polícia Federal, a maior demanda, acho que 70% da demanda deles é para crime de mineração clandestina. Então, os engenheiros de Minas são, acho que a pessoa mais apropriada, né, a trabalhar com isso. Eles sabem tudo sobre método de lavra a céu aberto, equipamento de lavra, desmonte de rocha, né. Então, acho que para esse caso de lavra, de mineração clandestina, acho que engenheiro de Minas são as pessoas mais habilitadas. E aí tem que ver os concursos, né, que abrem, né. Mas nada impede também de você
trabalhar com perícia particular, como assistente técnico, né? Então é isso aí, com certeza. Ela também perguntou essa pergunta aqui. Em relação à análise de isótopos, ele é mais confiável que o DNA? Pode acontecer incompatibilidade entre esses dados? Olha, eu acho que sim, com certeza. Principalmente que se você. Porque se a pessoa. Como eu mostrei, né? O dente, cada dente ele indica uma faixa etária diferente, né? Que você está analisando. Agora, se a pessoa, por exemplo, mora no Nordeste, mas ela consome produto que foi fabricado em outro país, ou ela consome bastante, sei lá, grãos da região do Mato Grosso, ou carne, né? Carne aqui da região sul, né? Então ela está consumindo alimento que veio de várias regiões com isótopos estáveis diferentes, né? E o somatório disso no dente dela, né? Pode não ser o mesmo, né? Da região ali onde ela mora, né? Então tem esse problema sério, sim, que nem sempre, né? Vai bater uma coisa com a outra, né? Mas justamente porque um resultado só não deve servir de julgamento, né? Tem que ser sempre um conjunto de provas que foram fabricadas, né? Mas com certeza assim, pode dar esse problema, justamente porque hoje a gente come comida, né, de todo lugar, né? Bebe, né? Também coisas foram fabricadas com água de vários lugares diferentes, né? Várias fontes diferentes. A cerveja, por exemplo, né? A água que eles usam na cerveja sempre vem de regiões bem longe, né? Usa aqui em Curitiba. Então, é isso. Próxima pergunta. Espero que eu tenha respondido. O Lucinho, não foi a pergunta, né? Ele só falou: Parabéns, Matheus. Você escolheu uma maravilhosa profissão e excelente área para trabalhar. Esplêndida apresentação. Obrigado. A Elisa, ela falou o seguinte: acho que não entendi a relação do dente com a localização geográfica. Vou voltar com o slide rapidinho aqui. Vou botar aqui o slide. Acho que esse aqui é melhor, né? A gente vê aqui que a nuvem, vamos olhar essa nuvem aqui, né, que está vindo do mar. A água, né, ela evapora lá no meio do oceano, forma a nuvem, e essa nuvem vem para o continente, né, para cair chuva em cima da gente aqui. E conforme essa nuvem ela vai entrando para dentro do continente, ela vai precipitando a água, né? E a primeira água que ela precipita é a água, né, o H2O, que tem o oxigênio 18, que é o oxigênio mais pesado, né? Então, conforme então a gente vai indo para o continente, vai caindo primeiro o pesado, e quando o pesado acaba, ele vai começando a precipitar água com oxigênio 16, né, que é o oxigênio mais leve. Então, a tendência que a gente sempre vê é que nas regiões litorâneas, também onde é a região mais quente, a gente vê mais oxigênio pesado, né, justamente porque a água que precipita primeiro é a água com oxigênio 18. Então, se a gente olha, por exemplo, aqui, né, esse mapa, né, a gente vê que no litoral, aqui é o Porto de Paranaguá, né, conforme a gente vai indo para o continente, o pesado, né, que é as cores aqui mais quentes, né, o vermelho, eles estão aqui mais restritos aqui à posição da Serra do Mar, né, para o litoral, né. Conforme a gente vai para o continente, a gente vê a água mais leve, né. Então, quanto mais negativo, mais leve, quanto mais positivo, mais pesado, né. Então, essa é a relação entre a água da chuva e o isótopo da água que cai aqui, né? Então, essa água que cai é a água que cai nos reservatórios, né? E a água que a gente vai beber, né? Então, por exemplo, no Nordeste, cadê o mapa do Nordeste? A razão isotópica da água da chuva que cai aqui na região Nordeste ela é muito mais pesada, né? Do que do resto do país. E o pessoal vai beber a água dessa chuva, né? Que essa chuva vai alimentar os reservatórios. E esse oxigênio 18 que ela bebeu vai ficar presa no esmalte do dente dela, né? Então, isso é nessa faixa etária de 12 a 16 anos, né? Depois de 16 anos, o terceiro molar já cristalizou, aí a pessoa não absorve mais no dente, né? Mas aí existem outros tecidos no corpo que vão crescendo, né?
o tempo que vão absorvendo essa razão isotópica, né? Não sei se deu para esclarecer. Pode responder isso, senão eu Eu explico acho, melhor. pelo menos eu entendi agora. O Gustavo Abreu também, ele fez a seguinte pergunta e também falou, né? Na minha graduação, a geologia forense não foi abordada em momento algum. Esse foi meu primeiro contato. Gostaria de saber se isso é um problema para formações de profissionais de qualidade para esse setor ou se a qualificação é feita pela PF ou pós-graduação é suficiente para suprir essa demanda. Ótima pergunta. Isso aí eu diria que é até um problema que o Brasil enfrenta, porque a gente, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente não tem graduação em ciências forenses. A gente tem, por exemplo, química forense, né? Mas eu, pelo menos, nunca vi em nenhum lugar cara que ele se forma, faz uma graduação em ciências forenses. Tem várias pós-graduações, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Você faz lá teu bachelor lá em ciências forenses, né? E lá, para você trabalhar como perito criminal, não é concurso. É uma vaga, é um emprego como qualquer outro, né? Você manda teu currículo, né? Então, geralmente, as pessoas que são selecionadas para essas vagas lá são as pessoas que se capacitaram melhor durante a vida delas, né? Que fizeram a graduação, fizeram mestrado na área de ciências forenses, fizeram curso de capacitação, né? Fizeram estágio, já trabalharam em outros lugares, né? Então, lá eles sempre pegam essas pessoas aí que fizeram a carreira delas para trabalhar nessa área, né? Agora, no Brasil, não. No Brasil, qualquer um pode fazer o concurso da polícia, né? E quando você passa, né? Você faz lá um curso profissionalizante, né? De 6 meses, 5 meses. E aí lá, nesse curso, eles vão ensinar para vocês o que faz um perito criminal, né? O que é a ciência forense, né? Então, tem um problema porque todo mundo lá entra cru, né? Claro que tem gente que já trabalhou como policial, como perito em outros locais, né? Mas a pessoa geralmente entra crua e ela vai aprender ciência forense durante a vida profissional dela, né? A não ser que ela faça, né? Tem vários peritos que fazem especialização na área, né? Mas depois que eles já entraram, né? Pro órgão, né? Então, realmente, eu também, na UFPR que a gente começou a falar agora sobre isso, né? Sobre geologia forense, faz uns 5 anos, né? Para cá, né? Então a coisa está começando, né? O nosso sonho mesmo é que tenha uma disciplina sobre isso na graduação, né? Para que a gente possa influenciar, né, as pessoas a seguir nessa área, né? Mas realmente tem esse problema aí, né, que eu falei. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Sim, eu acho importante a gente abrir mais o leque das geologias. A geologia é uma Sim. ciência muito, muito complexa, tem muitas áreas, mas é sempre bom puxar mais áreas para gente. Sim, sim. A gente está brigando para fazer uma linha de pesquisa na pós aqui, de geociências forenses, né? Mas isso é algo que já existe lá fora. No Reino Unido eles já têm, né? Pós-graduação já de geologia forense mesmo, né? Então lá o pessoal já tá mais concretizado isso aí, né? Que a gente está brigando aí. Mas as coisas estão caminhando bem. Isso é Próxima importante. pergunta. O Adriano Leal perguntou: o método GPR utilizado para achar os vestígios arqueológicos pode ser aplicado na paleontologia? Olha, eu acho que sim. O GPR ele trabalha, né, com contraste ali do sinal, né, de absorção ali das ondas que ele emite, né. Então, se você tiver um contraste desse ali nos extratos, pode ser que você encontre sim. Eu acho que sim. Tem que ver. Provavelmente alguém já fez isso, né, em algum lugar, né. Eu nunca li a respeito, mas acho que com certeza sim. Basta você ter esse contraste, né. Por exemplo, você tem por exemplo, quando você enterra, né, faz um buraco, e daí você depois preenche esse buraco com terra de novo, você sempre vai ter um contraste ali do material bem consolidado embaixo de um material mais friável, né, onde você fez a escavação, né? Então, se você tiver esse contraste aí, funciona tipo uma sísmica, né? Tem que ter esse contraste. Mas acho que deve ter algum artigo assim, tem que pesquisar. Principalmente se estiver tratando de fósseis, assim, por exemplo, de fragmentos ósseos e tal, né? Uma coisa assim mais sólida, né? Não só uma impressãozinha ali. Né? Mas é isso aí. Acho que sim. Próxima pergunta. O Gustavo Abreu perguntou:
Geologia forense tem aplicação em análise de gemas, como o tráfico de pedras ou exploração em área proibida? Tem sim, bastante. É uma linha muito forte, né, da geologia forense, né? Inclusive, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem pesquisadores, né, que são dedicados, né, na parte de gemologia forense. E no Brasil também a gente tem um problema sério com isso, né? A gente tem muita gema que é garimpada, né? Ou ela é desviada, né? De minas, né? E elas são traficadas para fora do país, né? Outro problema é a falsificação de laudos gemológicos. Tem vários picaretas aí que se passam por gemólogos ou geólogos, né? Certificados inclusive pela Associação Internacional de Gemologia, a GIA, né? A GIA. E eles pegam lá uma pedra qualquer, né? Sei lá, uma esmeralda lá, de uma qualidade gemológica bem inferior, e eles atribuem, uma estimativa de preço superestimada e tentam vender essa peça como se fosse uma coisa muito cara, né? Uma qualidade gemológica muito boa, né? E aí eles usam isso aí para lavar dinheiro, para passar perna em alguém, né? Esse é um problema muito sério. Existe, inclusive, até umas quadrilhas no Brasil que fazem só isso, né? Só a falsificação de laudo gemológico. Inclusive, principalmente com esmeralda, né? Que é uma coisa que pode variar muito, tem várias inclusões diferentes. Esmeralda é um mundo à parte, né? E no caso da mineração clandestina também, né? Eu dei uma palestra ano passado sobre isso e comentei que, principalmente no Paraná, que trabalha com rochas minerais industriais, que eu acho que 95% da lavra aqui é isso, areia, brita, enfim, né? Muita gente clandestina, lavrando sem licença do NPM, sem licença ambiental, e eu diria que 70% até da demanda, como eu falei antes, né, dos peritos, peritos geólogos na Polícia Federal com lavra clandestina, né? Principalmente garimpo também, né? Garimpo clandestino, né? E é isso aí. Bom, tem várias pessoas te parabenizando pela palestra, que foi muito. Obrigado. Tem uma caloura da UFPR também, falou assim: sou caloura do curso de Geologia no UFRN e sou apaixonada pela área. Ótima palestra, obrigada. A Tayla perguntou o seguinte: a série CSI é por enganação ou não? É por enganação, né? Que lá não condiz nada com a realidade. Inclusive, existe uma expressão chamada efeito CSI, que é basicamente essa visão que as pessoas têm de fora da perícia, né? Que lá é um mundo mágico, que você analisa ali o fio de cabelo da pessoa e sai o CPF dela na tela ali em 5 segundos. Né? Aquilo lá não existe. Até com o GPR, tinha um episódio, o cara passava o GPR, tinha uma tela ali em cima que mostrava até o rosto da pessoa, o formato do corpo da pessoa, aquilo ali não existe. Né? A GPR tem aquelas parábolas malucas, é quase uma interpretação sísmica ali de extrato de sequência. Ali, né? Que lá não existe. A perícia real mesmo é a coisa bem mais complexa, que demanda tempo, muito conhecimento e quase sempre você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, porque os resultados podem enganar muito, muito, principalmente se estiver trabalhando com uma coisa que não é muito exata, por exemplo, balística forense, exame documentoscópico, essas coisas, né? Assim, não existe um número, né? Você tem que bater o olho ali, vai do olho do perito ali, experiente que está olhando, né? Então é bem diferente. Né? Isso aí. Então, a Tainá Isabela falou o seguinte: boa noite, Matheus. Realmente há um déficit na área de geologia forense nas universidades. Sou formando na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e meu trabalho de conclusão de curso é na área. É um estudo de um caso, uma análise de caracterização de solos no paralamas de 3 veículos. Ainda é um caso em andamento que está arquivado na Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Então, realmente, essa é uma área incrível e gostaria de dar os parabéns pela live, bastante esclarecedora. Obrigado, Tainá. Muito legal esse trabalho aí. Inclusive, eu quero ler ele, se puder me mandar aí de algum jeito. Vamos conversar sim. Tem uma menina aí da Unicinos também, a
a Betina, acho que você deve conhecer a Betina, né? Ela também fez o TCC dela e conseguiu trabalhos muito bons. E é isso aí, aos poucos a gente vai aumentando nossa rede aí de pesquisadores. Daqui a pouco tá no mesmo patamar das outras áreas aí. É isso aí. Obrigado. Ela Parabéns, também, parabéns pelo trabalho aí também. ela também comentou o seguinte: a análise de um esmalte de dente também pode ter influência de águas quitárias barra subterrâneas ou sem rocha como característica no local, como por exemplo calcários. Sim, sim, com certeza. Principalmente onde o pessoal consome água subterrânea, né, e não água de reservatório, né, que não tem nenhuma conexão com o aquífero, com certeza sim tem influência. Sim, com certeza. A gente até pensou em coletar a água de poço, mas tem tanto poço aqui na região que ia ser inviável, assim, e reservatórios tem bem menos, né? Então a gente optou mais pela água superficial mesmo. Bom, acho que por fim, a Elisa, ela falou que na hora que você tentou explicar, o áudio dela cortou. Então ela tá pedindo para você terminar a explicação. Ela falou que só ouviu até a parte você falando do que na região da Bahia o oxigênio é o 18 e é mais pesado. Sim, então, eu não sei até que parte que você viu, mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Chove esse primeiro mais pesado, né? O H2O com oxigênio negativo. Deixa eu ligar aqui a apresentação, fica mais fácil. O oxigênio H2O com oxigênio 18, que é o mais pesado, ele é o primeiro que chove, né? Na costa brasileira, né? E principalmente onde as temperaturas são mais altas, que no caso é o Nordeste, né? Então, aqui, se a gente olha essa região aqui, pega aqui Bahia, né? Pará, metade do Pará aqui, a gente vê que essa região ela predomina aqui uma assinatura isotópica mais positiva, ou seja, com mais concentração de oxigênio 18 pesado, porque quando a chuva passa desse limite aqui, né, que vai mais para dentro do continente, ela fica depletada em oxigênio 18, ela passa a precipitar mais oxigênio leve, que é oxigênio 16, né? Então é justamente por conta desse contraste, né, daqui da água da chuva, que a gente vê uma semelhança muito grande com a análise isotópica do dente da pessoa que bebe essa água que cai nessa região. Então é isso aí, aquela frase, você é algo que você come seria as assinaturas isotópicas do teu terceiro molar é aquilo que você bebe dos teus 12 aos teus 16 anos, né? Então é isso aí. Não sei se deu para entender. E a gente consegue estimar também a assinatura, mais ou menos, né, a proveniência da pessoa com base nessa análise do dente. Né? Se deu muito positivo, grande chance dela ter vivido no Nordeste no final da adolescência, e está muito leve, pode ser que seja da região sul-sudeste aqui, né? E também um pouco do norte. Acho que é isso. Não sei se deu para pegar agora. Eu que agradeço. Beleza, então. Que bom que entendeu. Mais alguma? Acho que as perguntas só foram essas. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode mandar, senão já vou dar um encerramento. E agradecer, Matheus, em nome do Cagione BH, por ter aceitado o convite e mostrar um pouquinho mais sobre geologia forense para gente. Legal. É isso aí, gente. A gente está com uma ideia de começar a criar capítulos estudantis nas universidades, igual tem a SEG, tem a APG, tem a SEG de Geofísica, né? A gente está querendo criar uma capítulo estudantil de geologia forense, né? Então a gente está montando, né, uma parceria com um grupo internacional, né, para a gente ser vinculado a eles, né, nesses grupos, e começar a espalhar aí a geologia forense fora aí no Brasil, né? Então a gente já montou um grupo de estudos na Federal de Pelotas, estamos começando a montar um também na Rural do Rio de Janeiro, e se vocês quiserem montar um grupo de estudos aí também na UniBH, assim, estou toda à disposição. A gente geralmente convida peritos criminais para contar melhor a experiência deles, a gente discute artigos, damos ideia também para fazer pesquisa científica. E olha, a área não falta, assunto é o que mais tem, é bastante coisa interessante, inclusive com parceria com a polícia, a gente pode até trabalhar com casos reais, né? Então, vamos fazer acontecer isso aí, né?
para quem tiver interesse, né? Só entrar em contato, a gente tem o site, e aí o pessoal passa meu WhatsApp aí, vamos lá. Eu acho que a gente consegue até entrar em conjunto com a Engenharia de Minas aí, né? Com Que é certeza. a da Engenharia de Minas. E a gente pode tentar montar um grupo de Sim, estudo aí sim, de sim. Engenharia Vamos, de Minas. vamos. Sim, E, sim, o pessoal da engenharia. mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Que gente, por poder. agradeço. Vou Obrigado. encerrar a Vou deixar meu gravação. WhatsApp aqui. Aí quem quiser entrar em contato, meu e-mail tá ali em cima também. Só chega aí que a gente já monta isso aí e vamos fazer acontecer. Vou deixar também o Instagram do Cagiel, porque quem não pegou a live de hoje também, a gente vai disponibilizar lá depois no YouTube, a gente posta tudo lá no Instagram. Muito obrigada, gente. Boa noite. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Falou, abraço.